Olá, o Jornal Boa Notícia desta segunda-feira começa a partir de agora. Eu sou o João Deva Rosa, estou fazendo a minha estreia hoje e vamos estar juntos a partir do 12:30 na TV Pai Eterno para todo o Brasil. E a partir de agora você vai ver as seguintes manchetes. Como foram as celebrações do Tríduo Pascal em Trindade? No domingo teve mais uma novena jubilar em preparação para a Romaria 2021. E mais, vacinas contra a Covid-19 para adolescentes estão em fase final de testes. Vamos ver ainda uma história de uma criança emocionante que decidiu usar o dinheiro da mesada para ajudar quem precisa. Tudo isso e muito mais você vê agora no seu Jornal Boa Notícia. E a gente começa a edição de hoje trazendo uma reportagem especial que mostra para você aí de casa como foram as celebrações do Tríduo Pascal, da missa da ceia do Senhor e lava-pés até a vigília pascal. Todas foram transmitidas aqui pela TV das Bênçãos do Pai. Vamos conferir? No primeiro dia do Tríduo Pascal é celebrada a Ceia do Senhor, que faz memória dos acontecimentos da última ceia que Jesus fez com os 12 apóstolos antes de ser preso e levado à morte na cruz. Na quinta-feira, a missa no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno foi transmitida para todo o país. O Tríduo Pascal são os dias centrais do ano litúrgico, em que toda a Igreja Católica celebra o Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Significa que esses 3 dias nós celebraremos como se fosse um único dia. É o grande dia da nossa fé, quando nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tanto que na missa de hoje não tem a bênção final, porque ela se estende até a vigília pascal. Essa missa é tradicionalmente conhecida como Missa do Lava-Pés. Este ano, por causa da pandemia, não teve a cerimônia do lava-pés, onde o celebrante faz memória ao gesto de Cristo, que lavou os pés dos 12 apóstolos. Esse gesto tem como intuito transmitir a mensagem para nós cristãos de que devemos ser humildes e também servidores. Na sexta-feira, a celebração é do rito da morte do Senhor. As Escrituras apontam que foi por volta das 3 horas da tarde que Jesus morreu pregado em um madeiro. Na Sexta-feira Santa, foi também neste horário que os devotos do Divino Pai Eterno se reuniram para celebrar a paixão em nosso santuário e muitos puderam participar desta ação litúrgica através da transmissão da TV Pai Eterno, um dia marcado pelo recolhimento da Igreja que faz memória desta grande prova de amor. E é um dia para celebrar a morte do Senhor que a igreja não celebra a Eucaristia. Por isso o sacrário aberto, mostrando essa dimensão da morte de Jesus, da sua entrega total por amor a cada um de nós. Decidido por nossas vidas, Cristo obediente foi até a morte de cruz. E por isso, no 6º dia dessa semana maior de nossa igreja, o ponto mais importante da liturgia é a contemplação do crucificado, que se entregou para a nossa salvação. Após a liturgia das 3 da tarde, os fiéis ainda voltaram ao Santuário do Divino Pai Eterno na noite da Sexta-feira Santa para refletir mais sobre o mistério da paixão com o sermão das 7 palavras e a celebração para contemplar o Senhor morto. Guardando um devido silêncio diante deste dia que fazemos memória da maior prova de amor já vista pela humanidade, todos partiram para casa, guardando a expectativa de celebrar a ressurreição de Jesus no Sábado Santo, durante a Vigília Pascal. Depois do silêncio em que a igreja reflete e medita Jesus morto, chegamos à noite da Vigília Pascal. É momento de celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte. É tempo de esperança e renovação da fé. A palavra de Deus nos garante: a morte não teve a última palavra, porque a vida venceu. Igualmente, também nós que caminhamos às vezes desanimados, sem esperança, por meio dessa celebração, nós recebemos mais uma vez o convite de Deus a erguer a nossa cabeça. As dificuldades não terão a última palavra sobre nós. Cristo vive
e com ele também nós viveremos e venceremos as nossas dificuldades. A chama simboliza a luz de Cristo que ilumina o mundo. A grande vela tem a primeira e a última letra do alfabeto grego, Alfa e Ômega. Elas indicam que Jesus está no início e no fim de tudo. Ao fim da celebração, toda a igreja foi iluminada pela presença de Cristo, que ressuscitou verdadeiramente no terceiro dia. Gente, nesse momento estamos precisando muito dessa luz de Cristo, não é? Gente, agora olha só, os testes da vacina contra a Covid para adolescentes devem ser aprovados em breve pela Anvisa. Quem traz essas informações para a gente, a repórter Tiara Castilho. Olá, Tiara. Olá, Jordevar. Olá para todos que acompanham o JBN nesta segunda-feira. É isso mesmo. Eu chego agora com essa informação. As discussões para a liberação de testes das vacinas Pfizer e Janssen em adolescentes aqui no Brasil estão em fase final. Essa afirmação foi confirmada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na noite deste domingo. O gerente-geral de medicamentos da agência, Gustavo Mendes, disse que algumas informações para a aprovação do teste foram observadas e, nesse momento, os dados estão esclarecedores quanto à aprovação dos testes nos adolescentes brasileiros. Nesse caso, são levadas algumas considerações, como as diferenças metabólicas e de fisiologia específicas para esse grupo de pessoas. Pediatras da Fiocruz esclarecem que estudos com crianças e adolescentes são necessários para que seja identificado a dosagem segura e também eficaz para a administração da vacina. A Anvisa ainda afirmou que, além das vacinas para adolescentes da Pfizer e da Janssen, há novas iniciativas de vacinas nacionais e também estrangeiras que já estão requisitando os testes aqui no país. Vale lembrar que em todo o mundo os adolescentes representam cerca de 16% da população. Jordevar, volto com você aí no estúdio e aproveito para falar que estamos felizes com a sua chegada aqui na TV Pai Eterno. Tiara, obrigado. E eu que estou mais feliz em fazer parte dessa grande família. Boa notícia essa que você trouxe, hein? E olha só, agora é o momento da gente te atualizar sobre a Covid-19. Aqui na tela você confere os dados divulgados pelo Ministério da Saúde até a data de ontem, 4 de abril. Acompanhe comigo esses números então. Vamos lá, os números da Covid divulgados pelo Ministério da Saúde, dia 4 de abril. Casos novos, 31.359 novos casos. Casos acumulados até agora, 12.984.956. Novas mortes, 1.240. Total de mortes registradas no Brasil até agora, 331.433 vidas perdidas. Mas tem a boa notícia das pessoas que se recuperaram, que venceram a Covid. Olha só, gente, um número também muito expressivo. 11.357.521. Ou seja, todas essas pessoas conseguiram se livrar dessa doença. Mas é muito importante você ter cuidado, sabe por quê? Porque a vacina está chegando, graças a Deus, mas você tem que manter o distanciamento social, tem que usar máscaras, porque isso está salvando vidas. Essa é a grande saída para que a gente possa vencer esse mal tão terrível, não é? E você sabe que todo dia a gente traz a opinião de um redentorista sobre os fatos do dia a dia. Hoje, o padre Inácio Medeiros fala sobre o risco global da pandemia. Vamos acompanhar. Nesta segunda-feira de Páscoa, eu gostaria de falar com você sobre globalização, uma palavra ou um conceito que nós temos ouvido muito. O que significa globalização? Significa que a sorte ou o azar de um país acaba influenciando todos os demais, porque um país está ligado com o outro. Acredito que você conheça aquele joguinho de dominó que se coloca uma pedra depois da outra e quando você derruba a primeira, todas as outras vão caindo na sequência. Isto explica bem a globalização. 2 exemplos para você entender. A grande crise de 1929, que começou nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo todo, levando à Segunda Guerra Mundial.
Ou mais perto de nós, em 2008, tivemos também uma forte crise nos Estados Unidos, que afetou todo mundo e aqui no Brasil produziu uma década perdida, uma década de crise. Isso está acontecendo agora também por causa da pandemia. O secretário-geral da ONU alertou que, por causa da pandemia, muitos países do mundo não conseguirão cumprir os seus compromissos. Foram identificados 46 países em situação mais crítica. E sabe quem está no meio desses países? O nosso Brasil. Inclusive, o secretário da ONU alertou de possíveis calotes que possam acontecer, justamente por causa desta situação global de crise provocada pela pandemia da Covid-19. Mas fica uma pergunta: o que se pode fazer? O secretário da ONU, ele faz um alerta para que os países mais ricos tirem o pé do acelerador, favorecendo a vida dos mais pobres. Mas uma última coisa que nos preocupa: infelizmente, nesses últimos anos, o Brasil teve uma política exterior muito complicada, muito errática, e isso pode vir a complicar na hora do Brasil conseguir algum acordo internacional. Tomara que não aconteça, para que a nossa vida não se complique mais ainda. E agora a gente faz uma pequena pausa. Daqui a pouco nós vamos mostrar para você como foi a novena jubilar em preparação para a Romaria 2021. Não saia daí, é rapidinho. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia e eu queria agradecer a você que está com a gente e faz parte dessa família que evangeliza e leva o amor do Pai Eterno cada vez mais longe. Hoje nós chegamos a 1.800 cidades Brasil afora, num público de mais de 100 milhões de pessoas. E é para essas pessoas que eu quero fazer uma pergunta. Você ainda não se cadastrou na AFIP? Olha, venha conosco nesse caminho de fé, de oração. O telefone é este que aparece no seu vídeo aqui embaixo, é 62-3506-9800. Se preferir também, tem o nosso portal, paieterno.com. Vamos em frente então. O momento agora é de saber o que é notícia no mundo. É o nosso giro de notícias internacionais. Vamos conferir. No domingo de Páscoa, o Papa Francisco condenou as guerras durante a pandemia e pediu à comunidade internacional o compartilhamento das vacinas contra a Covid-19 com países mais desfavorecidos. O Santo Padre dedicou o discurso pascal aos migrantes, às pessoas que vivem de forma precária por causa da pandemia e às populações que sofrem com as guerras. O discurso desta Páscoa, assim como no ano passado, aconteceu em uma Basílica de São Pedro praticamente vazia devido às restrições sanitárias contra a Covid-19. Normalmente, a cerimônia seria celebrada diante de milhares de fiéis na Praça São Pedro. O governo colombiano reforçou os toques de recolher impostos nas cidades que apresentam uma maior ocupação hospitalar. A medida foi adotada para conter uma nova onda da pandemia, já que a Colômbia é o segundo país da América Latina com mais contágios. O novo horário vai das 6 da tarde às 6 da manhã nas cidades em que a ocupação de leitos de terapia intensiva passe de 85%. Os toques de recolher estão em vigor desde o dia 23 de março, mas agora os horários foram modificados. A partir desta segunda-feira e até 19 de abril, as medidas vão afetar cerca de 7 milhões de pessoas. Informações sobre mais de 500 milhões de usuários do Facebook foram postadas em um fórum de hackers.
entre elas dados de endereços de e-mail e números de telefone. A informação foi divulgada pela revista Business Insider, confirmando a denúncia do diretor técnico da Agência de Crimes Cibernéticos, Hudson Hawk. A revista garantiu que conseguiu verificar que alguns números de telefone vazados ainda pertenciam aos proprietários das contas afetadas. Um porta-voz do Facebook garantiu que os dados são antigos e o vazamento já havia sido noticiado e corrigido em 2019. Gente, eu tenho uma boa notícia para você que está passando dificuldades financeiras por conta da pandemia. Começa amanhã a nova rodada do auxílio emergencial. Dessa vez, vão ser 4 parcelas com valores que variam de R$ 150 a R$ 375. De Brasília, o nosso repórter Elton Moreira traz agora todos os detalhes sobre o benefício. Boa tarde para você, tudo bem? Olá, Jordevar. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Antes de começar, eu quero, claro, dar as boas-vindas para você aqui no time da TV Pai Eterno. Que Deus abençoe e ilumine o seu trabalho aqui conosco. Bem, Jordevar, como você disse, essa nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga amanhã, dia 6 de abril, para os trabalhadores que fazem parte do cadastro único e também para as pessoas que fizeram o cadastro no site ou aplicativo da Caixa Econômica. Como a gente pode acompanhar na tela, os pagamentos seguem mais uma vez as datas de nascimento dos beneficiários. Lembrando que, assim como aconteceu no ano passado, esses pagamentos vão ser feitos pelo aplicativo Caixa Tem através da conta digital e só depois vai ser liberado os saques nas agências. O auxílio emergencial 2021 também está mais restrito. Vão ser 4 parcelas, olha só. Para quem mora sozinho, o benefício é de R$ 150. Famílias que não são chefiadas por mulheres sozinhas vão ter direito a um auxílio de R$ 250. E já nos casos das mulheres que comandam suas famílias sozinhas, o valor pago vai ser de R$ 375. Agora, as pessoas que fazem parte do Bolsa Família devem ficar atentas. Para esse público, o pagamento começa só no dia 16 de abril e vão seguir o calendário já estabelecido sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, reforçando que continua valendo ainda aquela regra que a pessoa recebe o valor mais vantajoso, ou Bolsa Família ou auxílio emergencial. Segundo o governo federal, o benefício deve ajudar 45.600.000 famílias. Você que nos acompanha já pode fazer a consulta sobre o auxílio através do site da Dataprev ou ainda pelos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal. Essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio, Jordevar. Elton, obrigado. Grande abraço para você, trazendo diretamente de Brasília aí as informações desse assunto importante. Valeu, amigo. Obrigado, hein? Olha, mais informações para você, auxilio.caixa.gov.br. Você pode ter mais informações ou pelo telefone, número 111. Vou repetir para você, telefone 111. E vamos seguindo agora, nós vamos falar para você aqui que os devotos do Pai Eterno se reuniram, claro, respeitando o limite máximo permitido pelo decreto de Trindade. No Santuário Basílica, além das missas de Páscoa, a novena jubilar marcou mais um dia de preparação para a Romaria 2021. Vamos acompanhar? Antes do início da celebração, todos os bancos foram higienizados com produtos sanitizantes para receber os fiéis no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. O serviço já faz parte da rotina do local, para oferecer segurança com relação à proliferação da Covid-19. Agripino saiu de Anápolis com a família para acompanhar a celebração. Com muita fé no Pai Eterno, ele foi agradecer. Eu tive o Covid, saí do Covid e eu estou com a minha família toda aqui para agradecer e pela missa pascual também. Nesse domingo, toda a Igreja Católica celebrou a Páscoa, a ressurreição de Cristo, considerado o ponto mais alto da vida litúrgica e espiritual.
Então, hoje celebramos o domingo da ressurreição do Senhor e somos presenteados com esse texto do Evangelho do capítulo 20 de São João, que narra a experiência pascal de Maria Madalena e de 2 discípulos de Jesus, o discípulo Amado e Pedro, que também é uma oferta e um encorajamento para que a gente possa fazer o mesmo caminho, de andar ao encontro do ressuscitado, fazer essa experiência com ele e logo em seguida poder testemunhá-lo para o mundo. A celebração começou animada. O ato penitencial do celebrante foi com a aspersão da água nos fiéis, uma prática que faz parte da tradição no tempo pascal. No santuário, os fiéis ficaram separados e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde com relação ao distanciamento social e o número reduzido de pessoas no interior da casa do Pai. Muita gente fez questão de ir até o local fortalecer ainda mais a fé, principalmente no dia em que marcou a ressurreição de Jesus Cristo. É muito importante porque esses dias, que a gente não está podendo ir à igreja e a gente tem essa necessidade. Então, para nós é maravilhoso, muito valioso. Nesse domingo de Páscoa, aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, também foi o dia da 7ª novena jubilar em preparação para a Romaria de 2021. Essa oração acontece desde o mês de outubro, em todo o primeiro domingo de cada mês e segue até junho, quando acontecerá a grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Com muita fé, oração e confiança, a novena foi celebrada durante a missa. Segundo o reitor do Santuário Basílica, esse é um momento muito importante para toda a igreja e principalmente para os devotos do Divino Pai Eterno. Embora nós estejamos inseguros sobre a modalidade que celebraremos a nossa Romaria neste ano, mas com o coração cheio de fé e esperança. De um modo ou de outro, nós faremos este nosso momento de amor e de culto de adoração ao Divino Pai Eterno. Portanto, tempo de preparação. Para quem não pôde ir até o santuário, também acompanhou a celebração do Domingo de Páscoa pela TV das Bênçãos do Pai, que foi transmitida para todo o país. O momento foi de recordar a esperança e lembrar que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Bom, e vamos agora para Minas Gerais. A Semana Santa, tradição cristã que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, se encerrou nesse domingo de Páscoa com a celebração do Renascimento na Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte, capital mineira. Os fiéis acompanharam a missa de casa pelos meios de comunicações católicos e também pelas redes sociais, tudo em respeito ao distanciamento social. Vamos ver? Com a ressurreição de Cristo, que segundo a tradição católica acontece no domingo de Páscoa, os católicos encerraram a Semana Santa. Neste ano, todas as celebrações arquidiocesanas da Semana Santa foram celebradas aqui na Catedral Cristo Rei, em construção. Páscoa significa passagem. Existe a Páscoa judaica, que é a celebração da libertação do Egito, quando o povo de Deus é tirado da casa da escravidão e se coloca em marcha, protegido por Deus, rumo à terra prometida. Em Jesus se realiza a Páscoa definitiva, que representa primeiramente a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o mundo, portanto a nossa vitória também. E aí nós somos convidados a renascer a cada dia pelo dom do Espírito Santo e nos tornarmos criaturas novas. Pelo segundo ano, a Semana Santa foi celebrada de forma diferente, sem a participação presencial dos fiéis, por causa dos protocolos sanitários contra a disseminação do novo coronavírus.
O dia da Páscoa foi de mensagem de esperança para quem perdeu um ente querido para a Covid-19. Diante do sofrimento inevitável, diante da doença, diante da pandemia que está aí ainda longe de ser superada, é preciso muito compromisso nosso, com sabedoria, com dedicação e dando-nos as mãos. Não adianta só uma autoridade baixar um decreto. Cada pessoa no seu âmbito de vida tem que colaborar, porque afinal é a vida humana que está correndo risco. E os pobres e necessitados são os mais agredidos neste momento. A gente encerra o Jornal Boa Notícia desta segunda-feira com muita solidariedade. Preste atenção, olha só que bela atitude vinda de uma garotinha. Ela usa a mesada que ganha para comprar lanches e distribuir para moradores de rua. A pequena Ana Magalhães conta que viu no noticiário que pessoas estavam passando fome nessa pandemia. Então, decidiu ajudar. Que histórias como esta inspirem mais atitudes de amor ao próximo, né? Que maravilha, parabéns a essa garotinha. Gente, o Jornal Boa Notícia fica por aqui, eu te espero amanhã, sempre ao 12:30. Fiquem com Deus, obrigado pela sua companhia. Um abraço para todo o Brasil, até lá!